Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Uou! Ah, moleque! Queria saber se tava dormindo, acordou. Tô vendo ali. Vilg explica devagar. Isso é uma crítica? Quer que eu fale mais rápido? Vamos que vamos. Olha só. Pessoal, o negócio é o seguinte. Teorema da tangente é muito fácil, tá? É muito fácil. É só saber o seguinte. Quando eu tenho um ponto externo a uma circunferência, tá? Um ponto externo a uma circunferência. E eu faço duas retas tangentes, tá? Esse pedacinho aqui, ó, tem a mesma medida que esse. Diz pra mim se isso aí é fácil. Ó, vou fazer aqui um desenho qualquer, tá? Vem comigo pra cá, ó. Bolotinha, bolotinha. Vamos pegar um pontinho aqui. Se eu fizer uma tangente aqui e outra tangente aqui. Aqui é o ponto de tangência, tá? Significa que esse pedacinho aqui, de medida D, vai ter a mesma medida aqui, Dzinho também. É só isso. Ah, Vilg, mas nunca é só isso, nunca é só isso. Começa bonitinho assim, depois já vem uma parada para me derrubar. O Enem é muito difícil. Eu vi ali que vocês estavam coisando, falando mal do Enem. Calma, olha só. Olha a questãozinha para ver se vocês estão ligados. Ó, atenção, atenção, atenção. Determine o raio de uma circunferência inscrita em um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. Pô, Vilg, sei lá. O que isso tem a ver com o que tu acabou de falar, cara? Tu tava ali na maior simpatia, falando que um ponto externo, quando faz a tangente, vai ter o mesmo tamanho. Calma. Vamos fazer o desenho disso aqui? Vamos fazer o desenho disso aqui? O negócio é o seguinte, ó. Esse é o 6, né? Esse é o 6. Ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Retângulo. Aqui é noventinha, tá? E aqui dentro tem uma circunferência. Show? Show? Fala pra mim que tá tudo bem. Até aí? É o teorema do que agora? Nicolas, teorema da tangente, tá? Então, o teorema da tangente é o seguinte, ó. Aqui é o ponto P, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, ó, PA é igual a PB, tá? Sendo que PA e PB são tangentes à tua circunferência. Show? Ó, o que acontece de legal? Quando eu tenho um ponto aqui, ó, de tangência, ele vai fazer 90 graus com o raio. 90 graus com o raio. Isso aqui é o raio. Ok? Ó, raio. Isso aqui é o raio. Raio.
Show? Mas, Vilg, você vai usar isso para resolver essa questão? Eu vou mais além. Eu vou usar só isso. Só isso. Tudo bem? Vamos com calma, olha aqui, ó. Quando eu tenho esse pontinho aqui, ó, e esse pontinho aqui, ó, esses caras, ó, esse pedaço é igual a esse. Por quê? Ponto externo, duas tangentes. Tudo bem? Ó, ponto externo, duas tangentes. Show? Pô, Vilg, isso aqui também acontece aqui, ó. Ponto externo, duas tangentes. Ó. Então, esse aqui é igual a esse. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Ponto externo e duas tangentes. Então, ó, não copia ainda, tá? Isso aqui é uma situação genérica. Eu vou colocar ainda os valores que a questão deu. Até aqui, isso faz sentido para vocês? De que esse pedaço é igualzinho a esse pedaço é igualzinho a esse pedaço é igualzinho a esse? Sim? Sim? Tranquilo até aí? Beleza, tá? Agora, essa questão, vem comigo para cá, ó. Ele fala que isso é um triângulo retângulo que tem catetos 6 e 8. Então fala para mim, qual é o valor da hipotenusa desse triângulo? Que triângulo é esse? É o 6, 8 e... Como é que tem um círculo dentro do triângulo? Ué, gente, porque está escrito, ó. Circunferência inscrita. Tá dentro. Tá? Então, esse é o triângulo 6, 8, 10. Tá? O pessoal já falou ali 6, 8, 10. Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, olha só. Vou mudar as coisas aqui. Vamos mudar as coisas aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos escrever que aqui vale 6. Aqui vale 8. Aqui vale 10. Tudo bem? Show, show. Agora, olha o que eu vou falar, gente. Se esse pedaço vale x e esse todo vale 6, quanto é esse pedacinho aqui? 6 menos o x. Faz sentido? 6 menos o x? Então aqui, ó, é 6 menos o x. Do outro lado aqui, ó, isso tudo não vale 8, ó. Então esse pedaço é 8 menos o x. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Bom, seguindo a mesma linha de antes, ó, esse pedaço é igual a esse, ó. Esse pedaço é igual a esse. Vocês falaram que estava tudo bem isso, tá? Só que esses dois juntos aqui, ó, valem 10. Pô, Vilg, então pera aí. Se isso aqui tudo vale 10, eu consigo descobrir o x, ó. Eu consigo descobrir o x, ó. 6 menos x mais 8 menos x tem que dar 10. Então, ó, 14 menos 2x vai dar 10. Logo, 2x é igual a 4, x é 2. Beleza, beleza. Mas, Vilg, como é que você me garante, né, o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é o valor do raio. A gente não desenhou o raio ali, a gente só descobriu o x, né? Como é que eu vou descobrir o raio? Olha que coincidência interessante. Nesse desenho que a gente fez, o raio é justamente o x. Ué, Vilg, mas por que que vai ser? Olha só, lembra que se eu ligar os pontos de tangência no centro, vai fazer 90 graus? Lembra disso? Ligou o ponto de tangência no centro, fez 90 graus. Ó. Então, olha o que eu vou fazer aqui. O centro está aqui. Aqui também fez 90, porque você tem um quadrilátero que tem 3 ângulos de 90. Então, o quarto ângulo vai ser 90 também. Esse pedacinho aqui, ó,
é o raio. Esse aqui também. Mas, Viug, obrigatoriamente, isso aqui, por ser um quadrado, vai ter que o raio é igual ao x. Então, isso aqui é igual ao raio. Logo, o raio é 2. Tá? Isso aqui é aplicação direta do que nós acabamos de desenhar aqui do lado. Tá? Faz sentido que o raio é a mesma coisa que o x? Porque esse cara aqui é um quadrado. Quadrado. Lembra que na semana passada o Panchos deu aula no meu lugar. Ele falou com você sobre quadrilátero. Ele falou que vai ter um retângulo. Num retângulo, os lados opostos, né, vão ser da mesma medida. Então, se o R é igual ao x, e esse retângulo é um retângulo especial, que é um quadrado. Faz sentido? Bugou? Não, calma, Beatriz, não estamos na prova ainda. Nós temos, até a prova tem 8 meses. Então, até a prova você vai pensar nisso, tá? Até a prova você vai pensar nisso. Tudo bem? Explica de novo o raio. Vamos lá. Posso apagar aqui? Posso apagar aqui e fazer o desenho maior para vocês? Olha só. O negócio é o seguinte. Vou ampliar aqui, tá? Vou ampliar. Nós temos aqui esse cara. Show? 90 graus. Aqui a circunferência. Tá? O que está acontecendo, gente? Nós descobrimos o x. Quando a gente descobre o x, a gente descobriu o seguinte, ó. Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 2, aqui é 6 e aqui é 6. Tudo bem? Isso aqui foi o que essa conta nos deu. Tá? Foi o que essa conta nos deu. Nós não sabemos nada do raio, só sabemos que o x é 2. Tá? Então estamos olhando para cá. Até aqui foi? Sim ou não? Cadê o pessoal do chat? Até ali foi? Também confio em Deus, Nicolas. Vamos que vamos. Olha só. A parada é a seguinte, ó. Aqui é o centro. Tá? Então, ó. Se você ligar o ponto de tangência até o centro, aqui é o raio, gente. Isso aqui é a definição de raio, ó. Ponto até o centro. Tá? Agora, quando você liga o raio ao ponto de tangência, você faz um ângulo de 90. Tudo bem? Ângulo de 90. Mesma coisa aqui, ó. Raio, ângulo de 90. Tá? Gente, isso aqui não é um quadrilátero? Tem 4 lados? Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Não é 360? Você não tem 3 ângulos de 90 aqui? Quanto falta para completar o quadrilátero? Falta 90. Então aqui também é 90. Tá? Que figura é essa? É um quadrilátero que tem 4 ângulos de 90. Tá? Logo, ele é um retângulo. Beleza? Ele é um retângulo. O que acontece no retângulo? Os lados opostos são iguais. Né? Então, esse cara é igual a esse e esse cara é igual a esse. Ora, então, R é igual a 2. Se o R é igual a 2, nesse retângulo, todos os lados valem 2. Logo, ele é um quadrado. Acabou. E se o raio e a medida não coincidissem? Ah, excelente pergunta.
Se aqui não fosse um triângulo retângulo, Dart, primeira coisa, tu não ia conseguir descobrir aqui embaixo, porque tu não ia saber que aqui era 10. Tá? Isso era importante para descobrir o pedacinho ali. Tá? Segunda coisa, se ele te desse um ângulo aqui, você ia precisar usar trigonometria e usar uma lei dos cossenos para resolver. Tá? Aí ia trabalhar de outra maneira. Ok? Mas não é esse outro exemplo. A brincadeira é justamente o ângulo aqui ser 90, porque aí fica tudo bonitinho. Foi? Agora foi? Excelente. Essa situação que a gente fez com o triângulo pode ser ampliada para um quadrilátero. O que acontece quando eu tenho um quadrilátero e um círculo dentro dele? Vai chamar-se teorema de Pitot. Pitote. Pitote. Olha aqui o teorema de Pitot. O teorema de Pitot vai dizer o seguinte. Ó, se eu tenho um quadrilátero e uma circunferência dentro dele, a soma dos lados opostos é constante. Tá? Ó, a soma dos lados opostos é constante. Pô, Figo, eu vou ter que decorar isso? Vou ter que decorar isso? Claro que não. Você vai usar apenas esse conceito do teorema das tangentes. Teorema das tangentes. O teorema de Pitot é uma consequência direta do teorema das tangentes. Tira um print aqui do meu quadro para eu mostrar o teorema de Pitot. Printou? Teorema de Pitot? Vamos lá. Olha só. Como é que vai funcionar o teorema de Pitot? Gente, é uma consequência, tá? É uma consequência. Olha só. Teorema de Pitot. Ó, vamos pegar uma circunferência, tá? E vamos fazer um quadrilátero, ó. Aleatóriozão aqui, ó. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês, ó? Olha os pontos de tangência, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que do ponto exterior até os dois pontos de tangência, a medida é a mesma, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Esse pedacinho aqui, ó, eu vou dizer que vale A. Esse pedacinho aqui eu vou dizer que vale A, né? Porque pelo teorema das tangentes, eles são de mesma medida. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Se aqui é B, aqui também é B. Mesma coisa com esse aqui, ó. C e C. Mesma coisa com esse aqui, ó. D e D. Isso faz sentido, gente? Isso faz sentido? Agora, olha só. Olha só. Se eu falar para você que esse cara aqui, ó, é o L1, e esse cara aqui, ó, é o L2, e esse cara aqui, ó, é o L3, e esse cara aqui é o L4. Olha só. Teorema de Pitot. A soma dos lados opostos é constante. Ou é igual, tá? Se você quiser. Ou seja, L1 mais L3, L1 mais L3 é igual a L2 mais L4. Viu, Gui? Eu preciso decorar isso aqui? Não. Olha só. Qual é o valor do L1, gente? A mais D. Qual o valor do L3? B mais C. Qual o valor do L2? A mais B. Qual o valor do L4? C mais D. Você consegue ver que aqui tem A, B, C e D e aqui também tem A, B, C e D? Acabou. Verificou aí o que ele está pedindo.
Mas, Fiuk, para que serve isso? Exemplo. Exemplo. Você tem um quadrilátero aqui. E você tem esse desenho. Tá? Aqui vale 2, aqui vale 6, aqui vale 5, aqui vale x. Tudo bem? Ó, esse mais esse é igual a esse mais esse. Acabou. 6 mais 2 é igual a 5 mais x. 8 é igual a 5 mais x. X é 3. Fim. Fim. Teorema de Pitot. Bem bonitinho, ó. A soma dos lados opostos é constante. Foi? Foi? Emily, não tem ninguém sofrendo, ó. A conta molinha, molinha, tá? E aí o que eu quero dizer é, isso aqui é uma consequência do teorema das tangentes. Foi? Foi? Não é bonitinho? É isso. Pitozinho que chama. Pitozinho. Teorema de Pitot. Tá? Tranquilo, gente. Fácil. Bem fácil, né, Hamilton? Foi pra conta. Né? Agora, para a gente finalizar, vamos só lembrar ó, que o comprimento, o contorno de uma circunferência é 2πr. 2 vezes π vezes o raio, tá? 2 vezes o π vezes o raio, ok? Não vou apagar o quadro não, fica tranquilo, vai ter print, tá? Agora exercício, Beatriz. Agora é só exercício, tá? Aqui, ó, alguém perguntou na primeira aula alguma questão sobre roda de bicicleta, coisa do tipo. Aqui eu botei roda do carro. Não muda nada, tá? Então, ó, o pneu de um carro tem raio igual a 30 centímetros. Calma aí, pera aí, Samila, pera aí, tá? 30 centímetros. Determine a distância que o carro percorrerá após essa roda girar por exatas 100 voltas. Use a aproximação π igual a 3. Por que usar a aproximação, gente? Porque o π, na verdade, é um número irracional, né? É uma dízima não periódica. Ele tem infinitas casas decimais que não tem um padrão. Então, na prova do Enem, sempre vai sugerir uma aproximação para você usar. Pode ser π igual a 3, pode ser π igual a 3,1, pode ser π igual a 3,14, coisa do tipo, tá? Bom, vamos fazer aqui então o seguinte cálculo. Uma volta é 2πr. 100 voltas é 2πr vezes 100. Show? 2πr vezes 100. Então vamos fazer essa conta. Posso apagar aqui? Posso apagar aqui? Vamos lá. Olha só. 7. É o 7? Acho que é. Então, ó, nós temos uma roda, tá? Roda de um carro. Roda de um carro. E essa roda tem raio 30 centímetros. 30 centímetros, tá? Quando a gente tem uma volta, a gente vai dizer que é 2πr, né? Deixa eu até botar isso aqui coloridinho. Uma volta, 2πr, tá? Como ele pede para usar π igual a 3, essa conta fica fácil. 2 vezes 3 vezes 30. O que dá
2 vezes 3, 6. 6 vezes 30, 180 centímetros. Tá? Agora, 100 voltas. É só pegar esse número e multiplicar por 100. Então, 180 vezes 100, isso vai dar 1.800 centímetros, tá? Só que aí, ó, a pergunta é a seguinte. Ó, determine a distância que o carro percorrerá após essa roda girar por exatas 100 voltas. Como é uma questão discursiva, eu poderia responder 18.000 centímetros. Mas eu posso mudar para a unidade que eu quiser, tá? Esqueceu de multiplicar por 100? Então, Tayane, tu calculou uma volta, tá? Calculou uma volta. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, eu botei em metros, porque é só você converter para a unidade que você quiser. No Enem, vai ser assim genérico? Não, eu preciso dizer qual a unidade, tá? Por exemplo, determine a distância em metros que o carro percorrerá. Determine a distância em quilômetros que o carro percorrerá. Determine a distância na unidade que você quiser. Beleza até aí? Fácil. Aplicação direta. Eu poderia fazer a conta direto com 2πr vezes 100 e aí substituir os valores do R e do π. Tá? Agora eu coloquei aqui algumas questões do Enem, tá? Para vocês verem que é exatamente, tá? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Olha só. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos. Tudo bem? Faz sentido isso? Diametralmente opostos. Então elas estão o quê? Se você fizer o diâmetro, uma está em cada ponto, em cada extremo do diâmetro, tá? Agora, considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 quilômetros por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente quanto? Né? Chega em Singapura em aproximadamente quanto tempo? Gente, é claro que nessa questão você também precisa desconsiderar o movimento da Terra, né? De rotação da Terra. Porque aí você teria uma velocidade relativa diferente, tá? Mas a gente quer imaginar a situação parada, ok? Só para não polemizar aqui a questão, né? Acho que vocês nem estão interessados num negócio tão, né, tão real assim. Então vamos pensar na situação em que a Terra está parada. Como é que funciona isso? Vou botar aqui Enem 1, tá? Enem. 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 Vamos desenhar aqui o planetinha? Só para vocês entenderem o que está rolando, ó. Você tem aqui, tá? Tá aqui bonitinho. Desenhei torto mesmo, porque a Terra não é exatamente redonda, né? Esférica. Tô zoando, tá? Ficou torto mesmo, mas tudo bem, dá para entender o que está rolando. Isso aqui é a linha do Equador, né? Linha do Equador. Tá? E a situação é que Quito e Singapura são diametralmente opostos. Então, ó, aqui é o centro da Terra, aqui é Quito e aqui é Singapura. Então, ó, o diâmetro tá aqui, ó. Tá? Diâmetro da Terra. Eu fiz o quê? Peguei o aviãozinho e o aviãozinho fez esse deslocamento. O aviãozinho
Bota aqui um rabinho. Tá? O aviãozinho fez esse deslocamento. Ok? Bom, o que significa isso? Se eu for olhar para a geometria plana, se eu for olhar aqui, ó, o comprimento, essa distância aqui, é meia volta. Consegue ver que é meia volta? Bom, se a volta inteira é 2πr, meia volta é πr. Ok? πr. Tá? E aí o que está acontecendo, gente? Olha o que aconteceu de interessante. Ele não colocou o valor de π. Não colocou o valor de π. E aí? E aí, gente? Quando não colocou o valor do π, eu vou fazer o quê? Quem pode me dizer no chat aí? O que eu vou fazer? Hã? O que eu faço quando eu deixo π? Dane-se. A questão pediu valor aproximado. Exatamente, Fael. Então, se você colocou o π valendo 3,1, 3,14, 3, dane-se, né? Vai dar mais ou menos a mesma coisa, tá? Como aqui tem um zero, tá? Eu vou colocar o π valendo 3,1, porque aí vai matar esse zerinho aqui, ó, tá? Então o raio da Terra é 6.370. Então quando eu vier para cá, ó, se você quiser, né, essa distância vai ser 3,1 vezes 6.370. Tá? Faz essa conta pra mim aí, cara, na calculadora ali, ó. Bota a calculadorazinha ali. Por que 3,14, Brenda? Brenda, vem comigo. O π é um número 3,1415, blá, 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 tá? Como eu falei, esse número, ele não é exato. Então, quando ele pede uma aproximação, você vai usar as suas casas decimais. Não acharam, Brenda? Não acharam. Ele é um número conhecido, tá? Tem que saber quanto vale o π. Nessa questão aqui, ó, a gente pediu para você usar o π igual a 3, tá? Usar o π igual a 3. Aqui ele pede para tu usar uma aproximação, então você escolhe. Então, ó, 3,1 vezes 6.370, como é que a gente vai fazer? Vamos achar a distância aqui. Quanto deu? Vezes, ali em cima, um xizinho ali, ó. Não, pro lado aqui, ó. Pra baixo. Aí. Cadê o número? Não, pô. 3,1 vezes 6.370. Pronto, tem ali, ó. 19.716. 19.716. Isso aqui, galera, está em quilômetros. Isso aqui, ó, é o deslocamento do amigão aqui, ó, do aviãozinho, tá? Mas viu que ele não quer saber essa distância. Ele não quer saber essa distância. Ele quer saber quanto tempo o avião demora para fazer esse trajeto. E aí, ó, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o avião vai percorrer, em média, 800 quilômetros por hora. Gente, então em 1 hora ele percorre 800 quilômetros. Em 2 horas ele percorre 1.600 quilômetros. Em 3 horas, 2.400 quilômetros. E babá. Aqui basta, então, para você achar o tempo, o seguinte, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Não é isso? Gente, tu tem a distância e tem a velocidade. Então você vai achar o tempo, tá? Gente, a conta não muda. É 1 quilômetro. Se for terminado em 7, 6, qualquer coisa, o que vocês botarem aí, esse número aqui, dane-se, tá? É 7.
Eu peguei do chat aí, alguém falou, tá? Então, vai dividir um pelo outro. Ó, velocidade 800, distância 19.717, dividido pelo tempo. Pronto. Como é que você vai descobrir o tempo, gente? Divide um pelo outro. Vai dar um número com vírgula. Tá tudo bem, porque é aproximado, tá? Então, o tempo dá quanto? Divide aqui um pelo outro. 19.717 dividido por 800. Gente, para a prova, dividir por 800 é igual você dividir por 8 e depois andar com a vírgula, porque você vai dividir por 8 e depois por 100, tá? Quanto deu a conta aí? 25. Regra de 3, Tayane, é a mesma coisa, ó. Regra de 3, ó. Olha só. 1 hora, 800 quilômetros. X horas, ou T, 19.717 quilômetros. Você não vai multiplicar cruzado? É a mesma conta que essa. É a mesma coisa, tá? Então isso aqui vai dar aproximadamente 25 horas. Agora, a questão não é fácil, do ponto de vista prático, assim, do que foi feito, é entender que pegou meia volta e substituir valores. Acabou. Tudo bem, gente? Faz sentido ou não? Cadê? Caraca, mas todo mundo errou a conta, não tem problema. 4 aqui. Eu não fiz. Eu não fiz o cálculo, é o de menos. 10 quilômetros, 20 quilômetros, não muda em nada em horas. Tá? Não vai mudar em nada na distância, na ordem de grandeza aqui. Vocês querem que eu faça a conta? Eu faço. 6.370 vezes 3,1. Tá? Então, ó, ignora o zero, ignora a vírgula. Tá? Morreu. 1 vezes 7, 1 vezes 3, 1 vezes 6. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. 18, 19. Somou 7, 4, 7, 9, 1. Tá bom? Ah, viu, mas no Enem vou ter que fazer isso. Vai, aqui a conta é super rápida, tá? Eu não fiz porque a galera tava ali gritando os resultados. Tudo bem? Não muda. Se tu botar aqui 19.780, vai dar a mesma coisa, aproximado. Sabe por quê? Olha aqui as horas, galera. Olha aqui as horas, ó. A variação, vem comigo pra cá. A variação, ó, é grande, ó. 16 para 20, 20 para 25, 25 para 32, 32 para 36. Essa variação de 4 horas eu teria que errar por 3.000 quilômetros. Então aqui as casas ali do final, ó, as casas ali do final interferem pouco, tá? Mesmo que vocês errem a conta, vocês teriam que errar por muito. Eu tô aqui. Vocês teriam que errar por muito o cálculo para poder ter diferença da resposta, tá? Então 25 horas aproximadamente. Letra C, eu vi que a galera ali... Caraca. Errou a conta também da divisão? Vou fazer a divisão, então. Vamos lá. Vou fazer agora a divisão por 800. Então, ó, divide isso aqui por 8. Tudo bem? Então, ó, 19 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, vai restar 3. Ó, 37. 37 por 8. Ah, Vilg, não sei. Pô, porque 5 vezes 8 é 40. Então aqui, ó, é 4. 4 vezes 8, 32. Tá? Então aqui vai ter um resto 5. Eu nem preciso calcular o resto. Tá? Nem preciso ir para depois, ó, porque já está em 24. Ok?
Então, a grande sacada é a gente não gastar tempo para fazer as contas até o final, principalmente quando a variação dos números é muito grande, tá? Porque como a prova do Enem é uma prova que a gente tem pouco tempo, a gente precisa otimizar, tá certo? Fez sentido? Imagina, toda aula eu tenho que explicar que eu falo assim mesmo, não estou brigando com ninguém. Eu grito, mas tá normal, tá tudo bem. Eles são muito engraçados. Foi? Tá de boa? Todo mundo tá sem dúvida? Matamos? Bom, então, temos aqui o gabarito 25. Foi pra conta. Olha para a segunda questão. Quanto tempo eu tenho que não tô vendo? Ah, vamos fazer mais essa. Ó, uma empresa que organiza eventos de formatura, confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Pegou um quadrado, papel quadrado, e enroscou, tá? Enroscou. Beleza? Bom, cada folha enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D. Lembra que eu falei no início da aula que tinha uma jogada entre diâmetro e raio? Lembra disso? Diâmetro e raio? Tem cigarro nenhum aqui, Beatriz. Isso aqui é um diploma, cara. Não fumem os diplomas de vocês. Guarda, diploma, tá? Então, tem uma relação entre o diâmetro e o raio. Fala pra mim que relação é essa. O diâmetro é o dobro do raio. Show? Show? Beleza. Não, tem área de cilindro e nem tem cilindro ainda na nossa vida. Vamos chegar lá, estamos no circunferência. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dar 5 voltas completas em torno do cilindro. 5 voltas completas. 5 comprimentos. Beleza? Bom, ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma para que não ocorra o desenrolamento. Então você amarrou aqui uma cordinha, tá? Foi? Isso. Agora olha só, em seguida, retira-se o cilindro de madeira, que você fica só com papel, tá? Finalizando então a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original é desprezível. Qual a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Posso apagar essas contas toda maluca que eu fiz? Sim? Foi? Vamos lá. Então, olha só. Apagando tudo, quem printou, printou. Quem printou, printou. Printou. Foi. Olha só. Nós temos uma folha quadrada. Uma folha quadrada. O que nós sabemos do quadrado, gente? Tem todos os lados bonitinhos aqui, né? Então, ó, aqui eu tenho um lado L, tá? Isso aqui ficou torto. L, tá? E eu vou pegar esse papel e eu vou enrolar 5 vezes. Ele vai dar 5 voltas, tá? Então, quando você enrolar, isso aqui vai ficar assim, ó. Esse barulho é uma delícia, né, cara? Parece um ratinho. Ficou bonitinho aqui. Pronto. Então, ó, aqui está a folha enrolada. Você fez, ó, 5 voltas. 5 voltas. Ok? Então, esse lado aqui, ó, ele vale 5 voltas. Ok? Fala pra mim quanto é uma volta. Uma volta. Eu quero no chat. Uma volta.
Qual é a fórmula de uma volta? Uma volta, uma volta. Cadê? Ninguém? Uma volta é 2πr. 2πr, tá? Então, 2 voltas é o dobro disso. 3 voltas é o triplo disso. 4 voltas é o quádruplo disso. 5 voltas é o quíntuplo disso. Então, eu vou dizer que L é igual a 5 vezes 2πr. Ok? Pô, viu que legal. Então, vou marcar. Vou marcar. Não tem. Olha pra cá. Ó. Não tem essa resposta. Por quê? Porque as respostas, gente, elas não dependem do raio. Elas dependem do diâmetro. Diâmetro. Tá? Você não sabe, então, como é que você escreve a partir do diâmetro? Olha aqui, galera. Se você pegar isso aqui e escrever em outra ordem, como isso aqui é tudo multiplicação, ó, a gente sabe o seguinte, ó. Aqui é o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Né? Então fala pra mim quem é o raio. O raio é metade do diâmetro. Então olha aqui, ó. O raio é o diâmetro dividido por 2. Você vai pegar esse cara, ó, e vai substituir aqui, ó. Então, o lado é igual a 5 vezes 2π vezes d sobre 2. Viu, Gui, eu posso cortar esse 2 daqui com esse daqui? Pode. Então, o que sobrou? 5 vezes π vezes d. 5πd. 5πd. Tá? Questãozinha malandra, né, Nicolas? O que eu falei? O que eu falei? Que tem que ficar esperto com a relação entre diâmetro e raio. A questão vai te pegar nisso. E mais, se tu não der atenção a isso, vai ter a resposta para tu errar. Porque o Enem é desses. Mas não é para ser pegadinha, é para você não gastar tempos, né, aleatórios aí com as questões. Tudo bem até aí? Foi? Bom, vamos lá. Deixa eu marcar aqui a resposta. Ó, observa que quem deu mole, ó, achou 10, ó. Mas a resposta é 5πd, como a gente achou ali, tá? Eu botei outras questões para vocês treinarem aí do Enem, tá? Como todas as aulas, isso fica no material, beleza? E aí, quem quiser depois perguntar, fica à vontade, beleza? Foi que foi. Deixa eu responder um pessoal antes da gente ir embora. Eu posso gastar um tempinho? Ou eu tô sendo expulso? O Leandro Vieira tá ali, não vai brigar comigo não. Ó, eu tentei fazer multiplicando o valor do raio, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Depois fiz a fórmula da velocidade média e não entendi por que tá errado. Ô Yasmin, sobre a outra questão, né? O problema é que você usou uma fórmula, mas tem que pegar metade da volta. Não sei que conta você fez. A questão não deu o diâmetro, tá? A questão não deu o diâmetro. Então, tem que usar direitinho o comprimento da meia volta, tá? A Ângela tá perguntando se tem alguma dica para melhorar a interpretação de texto. Gente, a maior dificuldade é mesmo interpretar o texto, tá? Agora, tem que ler com calma as questões e identificar o que é preciso fazer. Conseguir entender o que a questão está pedindo. E isso é o quê, gente? Melhorar a leitura. Então, assim, isso não é só em matemática. Vocês têm que melhorar a interpretação de texto para todas as áreas. Tem que ler direitinho as questões humanas, de linguagem, de natureza e de matemática, tá? Mas é muito treino. Show? Não se preocupa se você está errando por enquanto. A ideia é a gente evoluir semana a semana. Show? Beleza? Foi que foi, gente? Bom, passei 5 minutos, tá? O pessoal tá me olhando de cara feia aqui, mas por mim eu fico com vocês até às 10, eu não tenho problema com isso não, tá? Mas não pode. Então se vocês tiverem dúvidas, mandem aí que eu tento responder e sanar. Desculpa se eu fui devagar hoje, mas
para tentar tirar as dúvidas de todo mundo, tá? Eu acho importante que vocês caminhem juntos aí, eu vejo que a galera vai se ajudando no chat, isso é muito importante, tá? Um grande beijo para vocês, eu volto semana que vem e até lá. Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.